Boa noite aos meus amigos, aos meus irmãos da Fraternidade Espírita Jesus Amigo. Vamos aguardar os companheiros chegarem. Vamos nos desvinculando das questões externas para em breve iniciarmos os nossos estudos. Me faça audível, Felipe. Obrigado. Em brevíssimo daremos início ao nosso estudo da noite. Enquanto não começamos, para quem já está aí, sinta-se à vontade para interagir conosco, para deixar seu comentário. Vamos aguardar mais um pouco e aí a gente dá início ao nosso estudo, aos nossos recados. Boa noite, Kênia. Bem, meus amigos, vamos dar início. A nossa hora é disciplinar, nós precisamos prosseguir. O vídeo fica gravado e a gente vai deixar aqui à disposição no Facebook para que todos possam ter acesso para ser compartilhado. Muito boa noite a todos, meu nome é Jerônimo Ferreira. Desnecessário dizer da nossa alegria, do prazer de estarmos unidos, unindo cada vez mais as casas espíritas, ainda que virtualmente, é um meio de nos comunicarmos, é um meio de estarmos vinculados à doutrina alegre de Jesus, pela ótica do Espiritismo cristão. Então, meus amigos, nesta noite nós temos a incumbência de falarmos sobre uma temática que exige alguns cuidados, algumas reflexões importantes para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso desenvolvimento corporal aqui na Terra. Por isso, o nosso tema concerne a cuidar do corpo e do espírito. Um tema intitulado, lá no item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos. Antes que possamos começar o nosso estudo, quero passar alguns recados a todos, dizer que a Fraternidade Espírita Jesus Amigo tem estudos todos os dias, às 9 horas da manhã, com o livro Fonte Viva, de Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, e também às 20 horas, todos os dias, no horário oficial de Brasília, o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Às quintas-feiras, existe um estudo online também, sobre o estudo sistematizado da doutrina espírita, que acontece às 19h30. Por isso, aqueles que se interessarem, podem entrar em contato com o inbox deste Facebook e as dúvidas serão esclarecidas. A casa ainda conta com um amplo suporte de atendimento fraterno para todos aqueles que desejem abrir o coração,
ter uma conversa orientada, pautada no Evangelho, independentemente da crença, independentemente de quaisquer orientações, facções religiosas, a casa está de braços abertos para acolher a todos. Meus irmãos, vamos fazer uma breve prece para que os amigos espirituais, o Mestre Jesus e o nosso Pai maior possam nos abençoar, possa nos instruir neste intento de reflexionarmos acerca do seu Evangelho e para que também a gente busque forças, como diz Emmanuel, para que coloquemos essas gotas nas engrenagens do nosso espírito, né? Por isso eu convido a todos agora para fechar os olhos, para nos desvincularmos das questões externas e deixarmos aqui o nosso carinho, a nossa gratidão a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais, aos nossos mentores que nos acompanham na jornada. Nosso agradecimento, a nossa gratidão, a nossa alegria de podermos estar aqui encarnados. Deus Pai, obrigado pela vida, obrigado por este dom tão abençoado, pela família, amigos, pelo planeta Terra, pela santa doutrina espírita, pelo pão que nos alimenta o corpo e a alma. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Que neste momento, Mestre Jesus, toda a terra seja amparada pelo teu amor, como todos os filhos dela. Mestre Jesus, abençoe nosso estudo para que dele possamos retirar o máximo de proveito e possamos introjetá-lo em nosso coração. Introjetá-lo em nosso coração. Ser conosco, amigo Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Meus amigos, muito boa noite. Repetindo, meu nome é Jerônimo. Sintam-se à vontade para conversar conosco no chat. Nós aqui estamos fazendo um estudo pautado em toda a doutrina espírita, em todos os conhecimentos possíveis que estão ao nosso alcance, que Jesus nos passou, né? Então, digo a vocês hoje que a nossa temática concerne a cuidar do corpo e do espírito. Meus amigos, para iniciarmos o nosso estudo, irei contar a vocês um conto que está psicografado pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier no livro Contos e Apólogos de Irmão X. A mensagem intitula-se Jesus e a Mulher Atormentada. Conta-se que era um final de tarde em Jerusalém. A primavera desabrochava as suas rosas, as suas flores, especialmente as rosas de Sharon. Era mês de Nísano, abril, maio, quando um homem esguio sentado na escadaria do templo observava o Vale do Cedron ali defronte e, naturalmente, o Jardim das Oliveiras. A terra apagava suas luzes porque um leque de plumas douradas fechava-se no poente e os ventos leves empurravam as nuvens para a entrada do crepúsculo. Quando uma mulher de beleza babilônica passa e fascina-se com a irradiação daquele homem, com a irradiação que dele se exteriorizava. E, desse modo, ela conserta o seu traje, ajeita o seu cabelo ajaizados por pedras preciosas e, dando à voz uma tonalidade de ternura, diz: Nazareno, pois bem sei que tu és Nazareno. Teus cabelos e tua barba denunciam-te. Quero dizer-te que hoje é o dia do meu aniversário. E por isso mesmo, quero convidar-te para estar comigo. Quero convidar-te para que venha até minha casa. Ela é um pouco aqui distante do templo, mas venha comigo. Quero dizer-te ainda que hoje recusei vários clientes. Recusei um príncipe de Alexandria, um legionário, um sacerdote, porque nesta noite serei eu quem escolherá o parceiro para a noite de delícias. Por isso, quero dizer-te que cobro muito caro, sou muito requisitado. Por isso tenho as bolsas recheadas de ouro e de gemas preciosas, e tenho os tecidos mais bonitos do Oriente. Tu virás? Ele a contemplou-a num doce cismado. Ele a contemplou num doce cismado. Seu olhar continha paixão, continha misericórdia. Os seus lábios se moveram delicadamente, os igomas salientes, a testa larga, e ele redarguiu: Hoje eu não posso. Olha, Nazareno, respondeu ela, quase sarcástica, os homens
disputam minha presença. Se tu não sabes, eu sou uma vendedora de perfumes, uma vendedora de ilusões. E quero dizer-te o seguinte: eu bem sei que estás cansado. Bem sei porque olho para os teus pés e vejo que eles estão arranhados pelas ervas daninhas do caminho. Ainda vejo que a sudorese deteve o teu cabelo na face, igualmente o pó da poeira. Por isso, eu não te cobrarei nada. Venha, Nazareno. Eu pedirei a uma escrava que baile nua para você, e eu, depois, lavarei os teus pés em uma bacia de prata e com os meus cabelos os enxugarei. Tu virás? Ele, então, mais uma vez, contempla e lhe diz delicadamente, com seus 1,75 m de altura: mas hoje eu não posso. Não poderei atender ao teu convite. Nazareno, não sei por que te digo isso. Em realidade, noto em teu olhar uma estranha chama. E assim procedo porque te amo. Eu não sei, bem, eu não sei por que eu digo isso. Eu nunca disse a um homem que o amava, mas a ti eu te digo: eu te amo, Nazareno. Veja bem, Nazareno, eu não te pedirei nada. Peço que apenas vá até a minha casa e possa sentar em meu divã, em meu triclínio, e um dia eu poder dizer que um homem que era belo como a labareda de fogo, nobre como a espada nua e doce como o favo de mel, passou pela minha casa, passou pelo meu bordel, pelo meu corpo, e não me tornou mais desventurada. Tu virás. Ele redarguiu novamente, dizendo: hoje eu não posso. Mas um dia, que não está muito cedo nem tão tarde, eu irei atender ao teu convite, irei ter contigo. Se tu não vieres agora, não venhas nunca mais. A noite caiu sem preâmbulos, 2 anos se passaram, e Jesus se encontrava no lago de Betesda, proferindo os ensinamentos concernentes ao reino de Deus. Quando uma senhora veneranda aproxima-se dele e lhe diz algumas palavras ao pé do ouvido, deixando escapar ao final: tu virás? Ele então redargue imediatamente e diz: sim, eu irei. Essa senhora o toma pela mão, atravessa uma rua e indica uma cova. E diz: aí dentro, Senhor. Ela está aí dentro. Ele então vai às apalpadelas em direção ao gemido, e os seus longos dedos encontram uma cabeça cheia de pus, com lepromas, e os seus cabelos, daquela mulher que ali dentro estava, saem nos dedos do Nazareno. Ela então contempla aquela figura memorável e lhe diz: Nazareno belo, por que demoraste tanto? Oh, Nazareno, você me deixou e eu senti tanta falta. Quero dizer-te que agora já não posso mais lhe atender. Desde o dia em que te vi, eu que era alegre, perdi a alegria de viver. Eu que tinha paz, já não a possuo mais. Mas, se tu viestes, Nazareno, em busca dos perfumes que eu vendi outrora, foge. Foge porque eu não os possuo mais. Vê-me, sou toda podridão. Ou se vieste por piedade e misericórdia, foge. Foge porque as autoridades de Cafarnaum te encaminharão para o vale dos imundos. Ele, sem mover agora os lábios, mas movendo-se, agachou-se e a deteve em seus braços, estritando-a contra o peito. Foi em direção à luz e ela tampa os seus lepromas pela vergonha do corpo maltratado. E ele, portanto, retira sua mão, dizendo a ela, a luz solar: não sei por que te digo isso, mas hoje noto em seus olhos uma estranha chama. E perdoe-me, mas assim procedo porque eu te amo. Assim procedo porque te amo. Se tu não me podes dar o corpo, dá-me tua alma. Ergo bonos pastor sum, eu sou o bom pastor, e nenhuma das ovelhas de meu pai há de ficar perdida. Ó Jesus querido, mais de 20 séculos se passaram, e nós oferecemos para ti o nosso corpo, os nossos desregramentos morais, a nossa casa,
para te ofertarmos igualmente coisas efêmeras, coisas passageiras, que o tempo é capaz de degradar, ao passo que o Senhor nos oferece paz e amor, compreensão e beleza. Ó Senhor Jesus, abençoe-nos a todos. Meus amigos, este é o conto que traduz em uma de suas facetas a relação muito maléfica ainda que a meretriz tem, tal como nós, em relação ao corpo e ao espírito. Em realidade, não sabemos ainda entender a exata medida do equilíbrio que deveremos manter entre estes dois aspectos. Por isso mesmo, vamos trazer à baila alguns dos conceitos doutrinários que a doutrina espírita nos fornece, distinguindo entre espírito e alma. Há de se considerar que o espírito é aquele que vive na erraticidade, que não está inserido no invólucro carnal, ao passo que a alma é o espírito encarnado. Somos nós possuímos alma, nós somos alma. E, desprendidos dessa matéria, estaremos na qualidade de espíritos. Portanto, quando nos referirmos a este texto, neste estudo, a estes termos, já saberemos. Conta-nos o irmão Georges, no item 11 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre os cuidados que devemos ter acerca do corpo e do espírito / alma. Nós iremos entender que, em realidade, em nossa mente, nos castelos mentais que ainda temos, vibram, sobretudo no degrau da inconsciência, alguns aspectos atávicos que nós trazemos da Idade Média, que nós trazemos de encarnações passadas. Por isso mesmo, o irmão Georges inicia os seus esclarecimentos com uma indagação muito importante. Ele diz, ele assevera, ele pergunta: constituirá a maceração do corpo uma purificação da alma? Isto é, o fato de dilacerarmos, de machucarmos, de castigarmos o corpo, constituirá para o espírito uma forma de ascensão a Deus, uma forma de purificação de alma? E ele próprio redargue, dizendo que não, que sim, na verdade, que não, que o corpo ele é um instrumento onde a alma pode se manifestar. Não é, na verdade, uma purificação de alma machucar o nosso corpo. Ao contrário, é basicamente algo que nós devemos fazer um mergulho em nós próprios para identificarmos por que ainda existe a autoflagelação, o autocilício, as imposições de castigos. Porque, em realidade, quando vamos lá nesse degrau do nosso castelo da inconsciência, iremos identificar que as escolas doutrinárias das quais fizemos parte, muitas vezes nos ensinaram que encontraremos duas palavras que Joana de Ângeles nos recomenda retiremos do nosso vocabulário: culpa e pecado. Muitas vezes era necessário mortificar o corpo, mortificar os sentidos, para que a alma pudesse ascender a Deus. E nós trazemos no decorrer da história todas essas reflexões, essas meditações, para que pudéssemos, de alguma forma, transformar a nossa alma. Acontece que o irmão George irá nos explicar que essa maceração do corpo constitui, em realidade, um grande impedimento ao avanço espiritual, uma vez que nós nos portamos como aqueles ascetas. Os ascetas eram seres que, antes dos monastérios e dos mosteiros, viviam para purificarem suas almas. E a purificação dessas almas ocorriam em decorrência da mortificação do corpo, dos castigos impostos. Eles acreditavam que, flagelando o próprio corpo, eles cresceriam para Deus. Por outro lado, Geórgios nos contrapõe colocando o materialismo, aquela doutrina ou aquele campo de reflexão que encontraremos na introdução do Livro dos Espíritos, em Prolegômenos, que irá dizer o contrário, que o corpo, a matéria deve ser cultuada, ao passo que o espírito deve ser mortificado. Uma vez que ele cresce, nasce juntamente com o corpo, para que fazer alguma valorização desse espírito, dessa alma, se perecerá juntamente com a matéria? Então, quando Geórgios nos traz
esses dois pontos vêm nos ensinar que ainda a humanidade não tem a exata medida do equilíbrio entre o que tange a matéria e o que tange ao setor espiritual. Dessa forma, meus irmãos, poderemos aproveitar a oportunidade para refletirmos acerca do materialismo. Em alguma extensão, nós iremos apresentar tanto o aspecto dos ascetas quanto dos materialistas. Se os ascetas almejam flagelar o corpo para terem uma purificação de alma, nós iremos encontrar que quando nós nos esposamos aos princípios espiritistas ou espíritas, nós, de alguma forma, quisemos ter uma evolução rápida, uma perfeição moral de imediato. E somente depois, com as caminhadas, por vezes árduas e dolorosas, iremos entender que não funciona assim. Iremos compreender a necessidade de sedimentarmos passo a passo todas as etapas deste caminho. Em segundo plano, verificaremos também que guardamos os desequilíbrios materiais, sobretudo em relação ao nosso próprio corpo. Quando nós pensamos na materialidade, nós muitas vezes confundimos esta ferramenta que serve de instrumento, de meio, de mecanismo para a construção espiritual como finalidade. Por vezes acreditamos que nós próprios somos matérias. Ainda mesmo quando estudamos o Espiritismo, que nos alarga a compreensão em torno da vida espiritual, em torno do espírito. Então, quando nós pensamos no materialismo, por vezes nós nos identificamos a tal ponto que achamos que somos aquilo. Se, por exemplo, o nosso carro é arranhado, se, por exemplo, alguma criança de nossa família chega em nosso lar, suja as nossas paredes, suja o nosso sofá, parece que muitas vezes um pedaço de nossa alma foi arrancada, como se aquilo fosse nosso. Assim como o nosso corpo. Nós, por vezes, temos o culto exagerado ao corpo, a corpolatria, a vigorexia que nós vivenciamos neste momento, o culto excessivo aos músculos. E nessa medida, nós iremos muitas vezes nos identificarmos muito mais com a matéria do que com o aspecto espiritual. Então, o materialismo não é somente acreditar que a vida cessa com a morte do corpo físico, mas ele é visto também nas pequenas ações do nosso dia a dia. E aqui nos cabe uma reflexão muito importante. O primeiro mandamento do materialista é: evite sentir dor a qualquer custo. O materialista não quer olhar para as suas questões. O materialista não quer observar qual é o cerne da sua alma, o cerne das suas emoções. Nós já paramos para reflexionar quais são as nossas grandes questões de vida? Por que nós estamos encarnados neste momento? Por que nós estamos com as seguintes condições corporais, espirituais, psicológicas e emocionais? Quais são minhas questões? O que trago comigo para oferecer ao próximo? O que eu tenho de bom para oferecer ao próximo? O que me deixa completamente aflito? Qual é a grande questão da minha vida? Estes são alguns questionamentos que poderemos fazer para chegarmos ao cerne desta questão que hoje estamos estudando. Porque cuidar do corpo e do espírito nos remete a uma proposta de autoconhecimento. Efetivamente, ainda estamos muito desequilibrados em relação a estes dois aspectos. Mas hoje, com a graça de Deus, poderemos fazer algumas reflexões de modo que a gente consiga ajustar algumas arestas e tentar, colocar em prática os nossos conhecimentos, vencendo os nossos desafios. Mais à frente, iremos verificar, depois dessas doutrinas, depois desses ensinamentos que o Livro dos Espíritos nos traz, assim como o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos verificar que na questão 713 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec irá perguntar aos benfeitores da luz se Deus traçou o limite ao gozo que o ser humano tem. Se a natureza traçou o limite. E eles redarguirão dizendo que sim, traçou para que conheçamos o limite do necessário. E aqui nós precisamos fazer uma outra reflexão. Porque quando nós pensamos no limite do necessário, nós temos uma postura que determina aquilo que pode nos constituir um gozo, um prazer, um momento de alegria, daquilo que pode nos constituir dor. Neste ínterim, iremos verificar que todas as vezes que excedemos em algo, seja num aspecto corporal,
de alimentação, de cuidados físicos, verificaremos que o próprio automatismo do nosso corpo há de nos cobrar. O limite do necessário nos é avisado, por vezes, pela dor. Portanto, esse limiar está entre o prazer e a dor, entre aquilo que necessito e aquilo que não necessariamente necessito, que pode ser constituído pelo supérfluo. Nós, muitas vezes, reclamamos que gostaríamos de comer uma comida melhor. Algumas outras pessoas apenas gostariam de ter um prato de comida. Reclamamos que gostaríamos de ter uma casa ou um carro melhor. Outras pessoas apenas gostariam de ter uma casa ou um carro. Reclamamos dos nossos empregos, sobretudo ao final do domingo, porque a segunda-feira vem e nos traz a oportunidade e a bênção do trabalho. Mas nós, ao reclamarmos deste trabalho, nos esquecemos de que, muitas vezes, muitas pessoas gostariam de estar nos nossos lugares. Desse modo, meus irmãos, temos que aprender a discernir aquilo que é necessário do que é supérfluo. Entendendo dessa forma, verificaremos que Kardec ainda vai adiante, porque ele pergunta na questão 714 que pensar do homem que tenta, por todos os excessos de gênero, requintar o gozo. E os espíritos redagam dizendo: pobre criatura, mas está mais digna de misericórdia, está mais próxima da morte. Olha quão forte isso é. E Kardec ainda insiste. A qual morte se refere? Morte física ou moral? Eles respondem: de ambas as mortes. Meus amigos, o desequilíbrio daquilo que diga respeito ao espírito e ao corpo, aos prazeres que aqui nos distraímos na Terra, pode nos levar à morte física e à morte moral. Nesta perspectiva, iremos entender que Deus nos dá o prazer para que consigamos alegrar mais o nosso dia, mas que não nos percamos e que não, sobretudo, confundamos com felicidade. O prazer é um momento passageiro. A felicidade, a verdadeira felicidade, iremos encontrando à medida em que vamos destravando, desbloqueando todos os caminhos internos que deveremos fazer para a instituição do reino de Deus em nossa consciência. E aqui nos cabe uma outra reflexão, porque quando nós pensamos cuidar do corpo e do espírito, direto ou indiretamente, estamos nos vinculando à saúde. E essa saúde, ela está muito bem estabelecida pelo que a Organização Mundial de Saúde diz. Ela vem dizer que não existem doenças, existem doentes. E em 1949, a Organização Mundial de Saúde veio nos dizer, veio nos preconizar que saúde é o completo bem-estar físico, psíquico e social, e não apenas a ausência de doenças. Meus irmãos, um conceito falho, porém verdadeiro, porque não é somente a ausência de doenças que me torna saudável, e todos os aspectos supracitados por mim devem estar contemplados. Eu possuo saúde física? Eu possuo saúde psíquica? Eu possuo saúde social? Qual é a minha relação com a sociedade? Eu convivo bem com os meus irmãos? Se não, se eu tenho traumas, se eu tenho bloqueios, se eu tenho dores físicas, se eu tenho questões psicológicas e emocionais a serem resolvidas, eu não sou considerado uma pessoa saudável. Neste ínterim, iremos entender que todos, nós, em alguma extensão, somos doentes, carecendo de remédio santo. E esse remédio santo, nós iremos estudar daqui para frente, vai estar pautado no amor de Jesus e no seu perdão. Meus amigos, indubitavelmente que não poderíamos ficar na rasura do conhecimento, ficar na superficialidade dos cuidados do corpo e do espírito. Deveremos aprofundar. No livro Pensamento e Vida, no capítulo 14, intitulado Corpo, o benfeitor Emmanuel irá nos dizer que, em realidade, os tratados de medicina, de farmacologia, de nutrição, de todos os cuidados inerentes ao corpo físico estão dispostos na humanidade e são muito ricos para nos esclarecer. Acontece que nós precisamos entender do ponto de vista espiritual, da alegria de compreender como que corpo e espírito, corpo e alma se interrelacionam e conseguem trazer aquilo que está vinculado à saúde. Portanto, no capítulo 15, o benfeitor Emmanuel irá nos trazer, no referido capítulo intitulado Saúde, uma reflexão muito importante. Quantas das nossas emoções
não são perniciosas. Ao avaliarmos, por exemplo, a mágoa, a cólera, o desespero, as tristezas, todos os sentimentos de contrariedade, a cobiça excessiva, quando nós pensarmos no sentimento de posse, de ciúme, de controle da vida dos outros, no capítulo 15, bem como no capítulo 24 do mesmo livro, intitulado Humildade, o benfeitor irá dizer que todas essas questões podem nos levar a um enfraquecimento do sistema imunológico, dando espaço a micro-organismos patogênicos, como a tuberculose, como é o caso da ulceração, dos cânceres. Assim como nós podemos pensar na atual conjuntura, por que um vírus é capaz de se alojar em nós? Não somente pelas próprias questões da biologia, da homeostase, que essa ciência tão rica vem nos ensinar, mas muito mais pela nossa vibração mental que permite que estes micro-organismos se aloquem em nós. A relação direta do espírito com a saúde está pautada no capítulo 14 de Pensamento e Vida, quando Emmanuel vem nos ensinar esta grande lição. Ainda no capítulo 24, vai nos dizer que a intemperança, o desespero, a ansiedade vão gerar em nós enquistamentos da alma, tensão psíquica, podendo nos levar à depressão nervosa, podendo nos direcionar a todas as questões relacionadas à depressão que nós conhecemos hoje como a grande dificultadora da felicidade humana. Portanto, meus irmãos, em 2020, a Organização Mundial de Saúde colocou essa doença como a doença mais incapacitante do século, sendo ela multifatorial. Isto porque nos chama a atenção a ausência dos nossos princípios e buscas pelos ensinamentos de Jesus, a fim de que consigamos suplantar as dores físicas. Hoje sabemos que a depressão é multifatorial. Além de orgânica, biológica, ela também pode ser espiritual, ela pode ser genética, ela pode ser voltada para toda uma disfunção biológica, ela pode ser socioemocional. E todas essas questões dependem tão somente de nós avaliarmos para identificarmos o ponto-chave. E o ponto-chave para cuidar do corpo e do espírito é o autoconhecimento. Se o benfeitor Emmanuel nos diz que todas as vezes que alguns micro-organismos se alojam em nosso corpo, que algumas doenças se alocam, é porque a nossa mente não está estruturada o suficiente nos preceitos evangélicos de Jesus, é porque precisamos fazer um autoconhecimento. Reidentificar-nos perante a presença de Deus e de Jesus. Quais são os elementos que estão na minha vida que me permitem construir o eu profundo, ou que me permitem renascer a cada dia, renovar-me a cada dia? Porque, em realidade, nós sabemos que estamos submetidos a uma lei reencarnatória, que vivemos a inércia. Como diz Isaac Newton, o corpo em movimento tende a permanecer em movimento, ou em repouso, tende a permanecer em repouso. Nós estamos vivendo essa inércia da reencarnação. Os erros cometidos outrora em outras reencarnações estão reverberando neste momento em minha vida. E por mais exposemos os princípios espíritas, ainda temos débitos que necessitam ser contraídos, que necessitam se converter em créditos. E todas as vezes em que nos conhecermos, já teremos o passo básico para a mudança interior. Porque, por vezes, o materialista ele não reconhece a necessidade de se melhorar, porque para ele não tem significado algum. Mas para nós que nos julgamos espíritas, a necessidade de reconhecermos-nos nesse processo de autoconhecimento diário é de suma importância. André Luiz irá dizer que, com raríssimas exceções, iremos encontrar as doenças no próprio corpo, com raríssimas exceções. Quase todas elas provêm da nossa mente. Eu, claramente, posso cuidar do meu corpo com a higiene básica pessoal, com a higiene social, mais do que nunca. A sanitarização, neste momento, precisamos vivenciar. Como diz Emmanuel no livro Vinho de Luz, na mensagem 156, intitulada Vaso, precisamos nós cuidarmos efetivamente do nosso corpo, com a medicina preventiva, com a avaliação dos exames periódicos, com as atividades físicas, com a boa alimentação.
sem os excessos que irão me tirar da dor, que irão me tirar do prazer e me colocar na dor, sem os excessos que me deixarão como desregrados morais, sem os excessos que irão me colocar em uma contabilidade diferente na vida. Mas aqui a gente vai focar, sobretudo, no ponto de vista espiritual que a espiritualidade nos traz, nos ensinamentos do autoconhecimento, para que a mente, ainda que cativa ao corpo, consiga submeter os impulsos da carne para assim viver em paz. Hoje, a nossa ciência está muito avançada. Há um termo da medicina chamada psiconeuroimunoendocrinologia. É um ramo muito interessante. O benfeitor Emmanuel nos diz que certamente Deus será descoberto também pelos cientistas nos próprios laboratórios das universidades. Como nós sabemos hoje, há parcerias na Universidade da Pensilvânia, bem como com a Universidade Federal de Juiz de Fora, para as descobertas do espírito. As pesquisas espiritualistas e espiritistas são muito constantes. E a psiconeuroimunoendocrinologia vem rasgar um véu em torno deste conhecimento. Porque este grande termo, esta grande palavra, este palavrão, vem nos ensinar que a nossa mente está integrada a todos os sistemas biológicos do nosso corpo. Verifiquemos nós que quando passamos por uma semana de trabalho, por uma semana de estudo, exaustivas, nós vamos verificar que na outra semana o nosso corpo somatiza aquelas doenças. O nosso corpo não suporta as nossas rinites, as nossas alergias, as nossas questões morais por vezes voltam. Então, cuidar do corpo e do espírito, claro que nós não vamos ficar na superficialidade de apenas fazer o básico, que já nos é lícito, de fazermos os exames, as atividades, mas agora é mais profundo. Nós que nos candidatamos a discípulos de Jesus, temos que entender que essa reforma, que esse cuidado acontece de dentro para fora. E a saúde, ela se faz da mente para o corpo. Neste castelo mental, onde reside a mente, nós verificaremos que a saúde parte dali. E André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, irá além. Irá dizer que até mesmo aquelas doenças que nós planejamos nos nossos desenvolvimentos, planejamentos reencarnatórios, elas podem ser inibidas dependendo da nossa posição mental, dependendo das nossas ações em relação ao bem que possamos fazer ao próximo. Isto porque, meus irmãos, há uma pequena estrutura química dentro das nossas células chamada bióforos. E esses bióforos conseguem impedir eventuais doenças. Comprova-se esta assertiva pelo livro Falando à Terra, de Joaquim Murtinho, quando ele diz pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier que, em realidade, quando a justiça divina vem nos cobrar o ajuste de contas, se nos pega em benefício dos outros, em processos caritativos, em trabalhos de fraternidade, a justiça divina volta com tempo indeterminado para o ajuste de contas. Deve ser por isso mesmo que nós sabemos que o amor cobre a multidão de pecados. Como nós dissemos, Joana de Ângeles nos indica tirar essas duas palavras do nosso vocabulário, porque nos remete a essa herança atávica que comentamos outrora, nos remete justamente a esse peso energético de mortificarmos o corpo, de rezarmos ajoelhados no milho, de fazermos jejuns demorados. E não é exatamente a esse propósito que devemos nos propor. Então, quando nós retiramos esta palavra pecado, nós tiramos do nosso vocabulário esse peso energético. Substituamos por errar o caminho, errar o alvo, que é a etimologia do hebraico dessa palavra, os desafios, e também retiremos a culpa, porque esse peso nos vem desde as nossas heranças atávicas. Troquemos por responsabilidades. Quantos de nós não passaremos por desafios neste sentido? Quantos de nós não erraremos ainda para aprendermos no refazimento dos nossos processos? Por isso mesmo, meus irmãos, quando pensarmos em cuidar do corpo, é evidente que deveremos elencar todas as premissas necessárias para os cuidados de higiene, de limpeza, cuidados básicos à saúde. Mas aqui o benfeitor Emmanuel nos convida a fazermos um mergulho em nós próprios, para que consigamos rasgar o véu interno e deixarmos que o homem saudável que habita em nós possa passar a vivenciar externamente, pelo bom uso das palavras, pela oração,
pela meditação saudável, pelo estudo sistematizado da crença a qual nós abraçamos, pelas boas palestras, pelo estudo que deveremos imprimir diariamente, por todas as reflexões que deveremos sempre atribuir à nossa gota de otimismo. Claro que todos nós temos desregramentos na alimentação, nas bebidas, mas a doutrina espírita e mais o Evangelho de Jesus, o próprio Jesus nos convida diariamente a sermos alguém melhor diariamente. Temos problemas relacionados ao sexo, porque nós trazemos essa herança também de desregramentos, que era pecado. Inclusive, quero contar-lhes um caso muito curioso que ocorreu a Chico Xavier. Ele passava por uma profusão hormonal, ele tinha um desejo de um intercâmbio, de amor, mas guardava a sua consciência pura, o seu pensamento reto. E dizia ele, quando os sentimentos afloravam em meu corpo, os hormônios pulsavam em mim, eu corria para os campos de Pedro Leopoldo, gritava, corria, gritava para tentar eliminar toda essa energia. E como eu tinha um pensamento reto, pensava Chico Xavier, gostaria de me manter digno para o matrimônio, porque eu tenho um compromisso com a obra do Senhor, pensava Chico Xavier. Mas um dia, não mais aguentando essa dificuldade, ele resolveu pedir ajuda a Emmanuel. E disse a Emmanuel que pudesse lhe dar alguns conselhos. E Emmanuel lhe disse, certamente, eu lhe contarei uma história. Conta-se que existia um rei com um palácio muito lindo, muito rico. Ele tinha muitos exércitos, muito poder, tinha muito dinheiro, tinha muitos ministros, ele tinha muitas pessoas para lhe servir. E por isso mesmo, ele vivia feliz. Mas, como todo processo de transição, houve um dia em que aconteceram algumas dificuldades agrícolas. E o rei, sendo previdente, pediu que todos os seus servos pudessem abarrotar os armazéns de trigo, para, em caso de uma invasão, a pátria ficasse resguardada e principalmente os seus exércitos pudessem lutar na proteção de toda a realeza. Acontece que ele, neste período, estava feliz, brindando a vida, comendo e bebendo, enquanto a multidão passava fome. Passava muita fome. E um de seus ministros sabiamente lhe disse, Majestade, não seria conveniente que o senhor mandasse abrir um de seus celeiros para que a população pudesse comer? Verifiquemos nós que toda a população migra dos campos para a capital, onde está a realeza, em busca de alimentos, em busca de um posicionamento de tua parte. E o rei não deu atenção. O rei disse, é importante que guardemos os nossos armazéns para um dia, caso tenha alguma guerra, possamos proteger os nossos exércitos, os nossos soldados, e assim estarmos protegidos. O ministro sabiamente redarguiu, dizendo, Majestade, a guerra já chegou, a população tem fome, e a fome não tem moral. E se a fome não tem moral, em pouco tempo, em breve tempo, todos poderão invadir este castelo, e poderão também invadir todo o país, destruir o país. Abram de seus celeiros, Majestade. O rei, então, foi imprevidente. Ele não abriu. Até que um dia, fazendo uma de suas refeições, na sua longa mesa, viu que pela grande vidraça de uma janela veio uma pedra e quebrou toda a vidraça. Caiu na mesa. Ele olhou assustado, ele teve um choque. Olhou assustado para o ministro e o ministro disse, veja, Majestade, a população está começando a agir. E em seguida outra pedra veio e atingiu sua linda taça de cristal. E então o que devo fazer? O ministro sabiamente lhe disse, vá dizer ao povo. Mas dizer ao povo, todos vão me apedrejar, vão me bater, vão me vaiar, e o senhor merece, Majestade, porque foi imprevidente, foi indiferente, não deu atenção a todos os seus súditos, não deu atenção à sua população. Vá dizer ao povo, diga das suas dificuldades, diga das suas necessidades, dos seus sonhos. Ele então tomou-se de coragem e foi à grande sacada do palácio, de cuja sacada dava para ver toda a multidão e uma bela praça. E lá chegando, uma grande vaia se estendeu. Ele se protegeu porque uma série de pedras vieram em sua direção. Ele acalmou-se e esperou que a população pudesse deixá-lo falar. Então, algumas vozes gritaram, ouçamos o que este infame tem a dizer. Ele então abaixou seus braços e começou a dizer, vocês irão dizer que o rei não passa fome.
É verdade. Irão dizer que o rei, há muito tempo, está com comida em casa. É verdade. Irão dizer que o rei é feliz. Não é verdade. Em verdade vos digo que o rei tem noites indormidas. O rei de vocês passa por grandes dificuldades com a política suja, os ministros perversos, os seus parentes que anelam, que desejam a morte deste próprio rei para que possam assumir seu trono. Eu tenho noites indormidas. Em realidade, eu não sou feliz. E começou a dizer das suas dores, das suas dificuldades. E o público olhou aquilo e disse: Mas não sabia que o rei também sofria? Não sabia que o rei tinha suas dores? E nasceu uma tolerância. Então ele disse aos seus súditos: Eu pedirei que um dos meus celeiros seja aberto, mas a meu modo. Eu quero ajudá-los, mas preciso que vocês me ajudem. E por isso mesmo, vou fazer com que nenhum de vocês mais tenha fome. Neste ínterim, verificaremos que todo o país ficou em paz, a crise, a grande crise agrícola terminou e todos os seus moradores viveram em paz. Chico ouviu essa história de Emmanuel e disse assim: Emmanuel, eu não entendi nada. O que isso tem a ver com o meu problema? Chico, tu és o rei no palácio celular. Diga a todas as suas células as dificuldades que tem enfrentado. Em realidade, Chico, você se fechou às suas células. Suas células necessitam de intercâmbio. Suas células necessitam de afeto. E você dizendo não, não para elas, é necessário que você se abra a elas. Diga das suas dores, dos seus compromissos, dos seus anseios, para que elas possam lhe auxiliar. Então, o Chico desceu mentalmente até o seu aparelho genésico e diz ele que sentia suas células como se fossem grãos de feijão, e conversou com suas células carinhosamente. Gente, esse trem da fome exige muita paciência. Eu gosto de vocês, eu preciso de vocês, mas eu preciso que vocês me ajudem. É necessário que eu me abra a vocês, eu me abrirei, mas a meu modo, porque tenho compromisso na obra do Senhor. E preciso que vocês me ajudem. E Chico disse que, à medida em que ele foi conversando com suas células, ele foi notando que o seu cérebro, assim como a sua psicografia, ficou potencializada. E ele conseguiu ter uma psicografia mais rápida. E dizia a Emmanuel: Emmanuel, mas eu preciso de filhos, né? E Emmanuel dizia: Você já tem os seus filhos. São os livros, Chico. Mas não tenho netos. Mas você tem os netos, Chico. São as suas traduções. Mas sozinho, né, Emmanuel? Não, você é casado comigo, com Maria Dolores, com André Luiz, com Sheila. Notemos a sabedoria desse Espírito, que nos ensina a dialogar com as nossas células, a pedirmos perdão pelas nossas células, a enxergarmos os nossos desejos, as nossas mazelas, as nossas dores, e aos poucos, os sinais e sintomas irem nos mostrando quais os cuidados deveremos ter, não só com o nosso corpo, mas também com a nossa mente. Meus irmãos, quero dizer que foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Evidentemente que nós sabemos que não somente nós, os encarnados, assistimos a esses estudos. Há muitos irmãos que neste momento estão sendo preparados para grandes desafios reencarnatórios, de esclarecimento, de desvinculação dos seus sofrimentos. Então, que Jesus possa nos envolver a todos, que saibamos encontrar a justa medida do equilíbrio entre o nosso corpo, a nossa alma, e deixamos abertos aqui para todos vocês, para que possam participar conosco, né? Se quiserem colocar alguma questão, fiquem à vontade. Vou passar aqui pelos comentários para ver se existe algo. Estou vendo aqui que a Kênia trouxe uma reflexão muito importante da nossa necessidade de conhecermos espírito, perispírito e corpo físico. Nós sabemos que estes três corpos, né, estão cada vez mais sobrepostos e vinculados, célula a célula, fio a fio, e que nós deveremos cuidar de todos esses fatores, esses aspectos da nossa espiritualidade, do nosso corpo. Em realidade, a palavra perispírito, ela foi cunhada por Kardec em comparação a perisperma,
que era aquilo que estava em torno da semente. O prefixo per quer dizer em torno, né? Aquilo que envolve água, envolve algo. Como quando a gente vai ensinar na evangelização, a gente brinca que é o famoso abacate, né? São as três partes que se sobrepõem. E esse espírito, pessoal, cada vez mais precisa ser, principalmente o perispírito, né, mais desmaterializado, mais quintessenciado, até o ponto de, como diz Kardec, termos a confusão entre perispírito e espírito e sermos verdadeiramente espíritos puros, um clarão, uma chama, e aí sim ascendermos para Deus. Somente com os cuidados, com o corpo físico e com o espírito, assim conseguiremos ascender para Deus. Portanto, deixo aqui aberto, caso não tenham nenhum comentário, nós deixaremos aqui o nosso sincero agradecimento, faremos uma prece de encerramento, e eu vou convidar todos vocês, meus caros irmãos, para que neste momento não nos desanimemos das nossas tarefas individuais. Sabemos que muitas vezes o momento é desafiador, mas Jesus está conosco, espera de nós a persistência do bom discípulo, para um dia sonharmos com um apostolado fiel, feliz, que estejamos firmes neste propósito de servirmos a Jesus, que não nos esmoreçamos diante das atividades, que estejamos firmes com a nossa mocidade das casas espíritas, que, ainda que à distância, consigamos orientá-los, que não deixemos eles perderem o fio da meada, as propostas crísticas que nos surgem diariamente. Rogo a vocês, em nome de todos nós, que buscamos um caminho mais feliz, para que tenhamos fé, persistência e muito amor no coração. Como não há aqui nenhum comentário, vou encerrar a nossa humilde reunião com uma prece de agradecimento, de gratidão e pedido a Deus para todo o nosso planeta. Amado Jesus, Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Mestre Jesus, irmão maior, espiritualidade amiga que está em todos os lares que estão vinculados a nós outros, nós agradecemos imensamente pelos ensinamentos que provêm do alto, agradecemos por todos os carinhos que recebemos, os afetos que partem do alto, todos os estímulos benéficos. Que a tua paz, mestre amigo, esteja com todos nós. Rogamos a ti, Senhor Jesus, que ampare a todo o planeta Terra, aqueles que são considerados desvalidos aos olhos da terra, mas que sabemos que são amados por Deus tanto quanto qualquer um. E rogamos, mestre amigo, que dê orientação a todos os nossos governantes sempre, a todos aqueles que lideram os movimentos religiosos, a todos aqueles que estão nas prisões, a todos nós que nos dedicamos, mestre, ainda que de forma diminuta, ao teu estudo. Abençoe a todo o planeta Terra e a todos os seres humanos igualmente, Senhor Jesus. O nosso abraço simbólico. Sê conosco hoje e sempre. Muito obrigado. Que assim seja. Meus amigos, um grande abraço. Muita paz a todos vocês. Eu agradeço a participação, a persistência. Estejamos unidos sempre. Um grande abraço. Fiquem na paz.